Oi, Estefânia, boa noite. Ana, tudo bem com vocês? Estamos começando a nossa live. Um oi para todo mundo que está entrando. Bia, Marcos, Gi, Aberê. Primeira coisa, vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Porque hoje eu tô sem fone de ouvido, sem microfone. Se precisar, eu vejo aqui de aumentar. Tá bom o áudio? Dá um joinha, avisa se tá tudo ok. Eu não tô no consultório, tô em outro lugar. Então eu preciso saber se tá tudo bem aqui com o áudio. Tá travado, Ana? Pessoal, tá travado para vocês a live ou tá tudo certo? Como é que tá aí? Como é que tá a conexão? Meire, me dá um ok se tá tudo bem com a conexão aqui, ó. Tô aumentando o áudio no máximo, do máximo, do máximo. Tá todo mundo me ouvindo? Então dá um joinha aí e me fala se tá tudo bem com o áudio. Então pronto. Gente, o tema da nossa live hoje é ansiedade. Porque eu fiz ali a enquete no Instagram e foi o tema que ganhou. E como eu gosto muito, muito de fazer as lives com vocês, eu gosto sempre da participação. Tem sempre uma sequência lógica, mas isso não impede que a gente faça perguntas, que a gente converse. No consultório, particularmente, eu tenho recebido muitas queixas e muitos pedidos para falar um pouquinho mais sobre ansiedade, para falar um pouquinho mais sobre o pânico. Então, anotem as suas dúvidas, a gente sempre vai solucionando dentro da sequência, dá para falar de tudo. Se eu não responder alguma pergunta, me pergunta depois. Se acabar essa live e eu não tiver respondido, me chama no direct, tá bom? Então, vamos começar com a definição de ansiedade, tá? Eu sei que faz pouquinho tempo que a gente começou, ainda dá tempo pro pessoal entrar, então eu vou falar a definição, tá? A ansiedade, ela é um sistema natural do nosso corpo, um mecanismo que a gente usa para defesa, é uma reação natural do nosso corpo ao estresse. Então, a ansiedade é caracterizada por sentimentos de tensão e preocupação ou pensamentos ruins. Ai, Lu, mas a ansiedade é tão ruim. Não, a ansiedade ela é necessária para a gente ter aquele impulso para viver, para fazer as nossas coisas. Quando a ansiedade é ruim, quando ela se torna patológica, e para quem nunca me viu em live, eu fico aqui toda preparada, com papelzinho, com anotação, com computador, porque eu não tenho um computadorzinho na cabeça, então eu anoto toda uma sequência para eu não me perder também. Quando a ansiedade se torna negativa, é quando ela se transforma num transtorno, ou seja, quando ela está impedindo a vida da gente de seguir para frente. Por exemplo, ela pode se transformar de uma ansiedade básica num transtorno de ansiedade generalizada, ou num TOC, transtorno obsessivo compulsivo, evoluir para uma síndrome do pânico, tá? Dependendo do grau. Transtornos também de adição ou até alimentares. O excesso de ansiedade pode evoluir até para uma disfunção sexual, tá bom? Então a gente precisa encarar a ansiedade com muito respeito e com muito carinho, tratar desses sintomas, sejam nossos ou seja de alguém que a gente ame, tá? As causas da ansiedade, elas ainda não são, elas têm várias causas, na verdade, não tem uma causa. Então, dentre elas estão fatores ambientais, como pressão no trabalho ou algumas situações que a gente passa no nosso dia a dia. Fatores emocionais, que são gerados por crenças adquiridas durante a vida. Então, a nossa infância, a nossa criação também tem esse poder de gerar estados de ansiedade na vida adulta. Porque eu sempre falo, tudo que acontece na nossa vida é estruturado dos nossos 0
aos nossos 7 anos. Todas as nossas crenças, toda a nossa formação de vida, o nosso contato com quem nos cria, nos diz a respeito de como que você vai lidar com a sua vida futura. A gente começa a questionar um pouquinho isso na época da adolescência, que todo adolescente é questionador, né? Mas a manifestação das nossas crenças e até dos nossos pactos inconscientes, adquiridos ao longo da vida, através dos aprendizados ou através das nossas vivências, eles vão se manifestar na vida adulta, através de alguns sintomas. Isso eu tô falando da ansiedade e ansiedade elevada. Sintomas emocionais é a tristeza, o nervosismo, irritabilidade, tá? Sintomas fisiológicos é taquicardia, sudorese, mãos formigando, sensação de falta de ar, peso no peito, dor de cabeça. Alguns sintomas comportamentais, como impulsividade, agressividade ou até mesmo fala acelerada com possível gagueira. Os sintomas cognitivos, a pessoa então passa a ter uma dificuldade de concentração, com isso gera uma dificuldade para tomar uma decisão e tem uma preocupação excessiva, normalmente com o futuro. Se você se encaixa em qualquer um desses sintomas que eu falei, se pelo menos você tem 3 ou mais, começa a se preocupar e olha com carinho, tá? Então, qual é a temática principal da pessoa que está muito ansiosa, evoluindo para um transtorno? Ela tem uma preocupação excessiva, constante, não para, parece que a cabecinha não para de pensar o tempo todo, e isso afeta em todas as áreas da vida. Pessoal, eu gostaria muito de falar com vocês hoje, principalmente sobre a ansiedade generalizada, que evolui para um possível transtorno de pânico ou síndrome do pânico, tá? Eu vou falar rapidamente quais são as áreas afetadas pela ansiedade e depois eu quero falar um pouquinho mais com carinho sobre a ansiedade generalizada e o pânico, tá bom para vocês assim? Se tiver alguma dúvida, pode ir me perguntando. Então, a ansiedade vai afetar principalmente as relações familiares e conjugais, o relacionamento social, porque a pessoa tende a se isolar, ela começa a ter medo de ter uma crise de ansiedade, começa a evitar o contato social, sair com os amigos, visitar parentes. O desempenho acadêmico, porque ela perde a concentração, tem dificuldade de se concentrar e produzir qualquer conteúdo cognitivo. Possivelmente desempenho profissional também. E como eu disse, desordens alimentares e até sexuais, como disfunção erétil. Então, meninos que estão vendo essa live, prestem atenção que isso também é bem importante e bem sério de ser avaliado. Também é muito comum a pessoa ter insônia, dificuldade para dormir, dificuldade para relaxar, até porque, quem que vai relaxar com um monte de sintoma desses, né? Vamos parar de ser louco. Então, vamos lá. A ansiedade começa com um sentimento enorme de pavor ou de preocupação. Vamos entrar aqui na parte que eu deixei bem anotadinha, com muito carinho para falar com vocês. Eu fiz até um roteirinho aqui. Então, normalmente, pessoa que tem ansiedade generalizada, que evolui para um pânico, ela comumente isso acontece durante a noite, tá? Normalmente na hora que a pessoa tá dormindo, que é a hora que relaxa. Por quê? A ansiedade, ela coloca o foco da pessoa só em uma coisa. Quando você tá durante o dia praticando todas as suas atividades, o seu foco ele é dividido, a sua atenção é dividida com um monte de outros estímulos, seja no trabalho ou de repente nos estudos, entre as atividades que as pessoas fazem. Então, o que acontece? A pessoa com ansiedade, ela tem muitos medos, principalmente medo da morte, medo de doenças graves, medo de coisas que podem dar errado na vida ou coisas que ela não consegue fazer e se sente culpada. Então, o que acontece com essa pessoa? Ela vai, então, esses sentimentos, essas sensações desagradáveis, elas vão aumentando tanto. Ó, minhas anotações aqui para falar tudo para vocês.
elas vão aumentando tanto ao ponto que essa pessoa, ela praticamente mora no hospital, ela é conhecida no hospital. Ela já fez vários tipos de exames e dentre esses vários tipos de exames, a pessoa tem uma reação tão forte no corpo, uma sensação tão importante, e ela vai para o hospital e ela tem a certeza que ela tá com alguma doença muito grave e começa a fazer todos os tipos de exame, é virada de ponta cabeça. Só que não é constatado nada. Ela começa a ficar desesperada, porque ela tem uma sensação corporal muito forte e isso não é detectado por nenhum médico. Na cabecinha dessa pessoa, o que acontece é uma preocupação constante. Ela começa a se preocupar com algum tipo de catástrofe, ou que vai dar algum incêndio, ou que vai ter algum sequestro, ou que vai ter um assalto, ou que vai ter uma doença. Então, quando a mente para de pensar em doenças físicas ou em acidentes, começam outros tipos de medo. Muito sérios também, que é o medo de ficar louco. É o medo, nossa, Lu, eu vou enlouquecer com isso, porque não para, eu tô sentindo no meu corpo, as pessoas estão me dizendo que não é nada, mas eu não consigo dormir, eu sinto dor de cabeça, eu sinto dor de estômago, eu sinto pressão no peito, eu tenho sudorese, eu tô vendo as notícias, o mundo tá realmente muito perigoso, então minha preocupação é real, mas as pessoas falam para eu parar e falam que eu tenho que melhorar. Isso é cruel para a pessoa com ansiedade. Então, começa a existir um outro tipo de preocupação, que é a pessoa acha que vai ficar louca. Ou que vai ser... Tem gente que me fala assim, eu vou ser dominada por alguma força do mal, porque não é possível. Ou ela começa a ficar com medo, que ela tá tão doida, que ela pode fazer alguma coisa de ruim pra alguém. Mas isso é na ideia da pessoa, tá, gente? A gente precisa respeitar essas sensações. Se você que está vendo essa live tem algum desses sintomas ou conhece alguém, respeite, tá? E daí essa pessoa com toda essa sintomatologia, o que ela faz? Ela volta pro PS. E ela começa a conversar de novo com os médicos. Olha, doutor, eu tô sentindo isso mesmo real. E eu tô começando a ficar muito preocupada que eu vá fazer alguma coisa. Só que diante de uma bateria extensa de exames, que nunca é constatado nada, então chega-se à inevitável conclusão que essa pessoa tem transtorno do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. Por um lado, a pessoa fica aliviada porque tem um diagnóstico que não é nada sério, que ela não tem um tumor, que ela não tem qualquer outra doença grave que vai levar ela à morte, mas também começa uma grande tensão, porque assim, tá, eu tenho pânico, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. O que eu faço com isso? E aí começa um outro desespero, tá? Porque quando a pessoa percebe isso, quando você percebe isso, que você tem essa sintomatologia, você começa a ter medo de sentir medo. E aí o que acontece? O seu medo, ele começa a atuar como diretor da sua vida. Como se a sua vida fosse um grande balé e o coreógrafo fosse o medo. Você perde total controle sobre a sua vida. O medo é, assim, ele é a coisa mais forte que você sente todo o tempo. E o medo, que é o medo principal de todos eles, é o medo da próxima crise, tá? Quando que eu vou ter essa crise? Eu posso ter essa crise em casa, então a pessoa começa a ter medo. Eu posso ter essa crise em casa, eu começo a ter medo de ter essa crise dentro do meu carro, medo que as pessoas presenciem eu tendo uma crise, medo de ficar sozinha, medo de tudo e medo do nada. A pessoa tem medo de tudo e medo do nada, gravem isso. Então, frente a isso, começa uma corrida pela solução. Então, as pessoas vão procurar todos os tipos de remédio, terapias holísticas, tudo que a pessoa pode fazer na vida para encontrar uma solução. Então, ela vai atrás. E, às vezes, elas descobrem que todos esses tratamentos, talvez eles não tenham uma solução imediata. E a pessoa descobre que esses medos que ela está sentindo agora, eles não começaram
nesse momento. Eles começaram, às vezes, até na infância ou no início da adolescência. E aí pode ser que essa pessoa se recorde que a primeira crise de total medo, de total pavor que ela teve foi ali, nessa época, início da adolescência, finalzinho da infância. E o que mais derruba você que sente isso é o fato de você não aceitar que tem isso, que tem o pânico ou que tem uma ansiedade generalizada. E muitas vezes a pessoa também não aceita o fato de que talvez ela tenha que tomar algum medicamento. Porque tem muito tabu na sociedade. Ai, nossa, eu vou começar a tomar um medicamento e não vou sair nunca disso. Não é assim, tá, gente? Só que ao mesmo tempo tem paciente que tem 3 crises por dia, todos os dias. Imagina como é a vida dessa pessoa. Tem crise que demora 2 horas para passar, que a pessoa demora um dia para voltar ao normal, para olhar para a vida e falar assim, nossa, eu posso acordar hoje, eu posso sair para trabalhar. Entende? A gente tem que levar muito a sério isso daí. Então, existe forma de controlar esses sintomas, mas precisa ter o tratamento multidisciplinar. Muitas vezes o psiquiatra e o psicólogo, para a pessoa entender que ela pode controlar as crises, mas não é de um dia para o outro, tá? E muito sério, gente, isso não é só para paciente com TAG, transtorno de ansiedade generalizada ou pânico. Quando o paciente começa a perceber alguma melhora, se ele tem alguma aversão ou não quer tomar o medicamento, comecei a melhorar. A reação natural e que acontece muito no consultório é o paciente para de tomar os medicamentos. E o que acontece? A crise volta. E volta assim para te derrubar, pior que a primeira. Quem pode tirar o teu medicamento é o médico. Então, é por isso que você está sendo tratado, porque todo o tratamento, ele é feito em equipe, e a equipe é você e todos os seus médicos lutando diante de um sintoma, diante de um transtorno, que precisa ser, assim, respeitado e tratado com carinho, tá? Só que não adianta também você imaginar que o teu médico, a tua psicóloga vão dar conta de tudo. Você é parte atuante e muito importante no sucesso desse trabalho, porque é um trabalho em equipe. Então, só que o que acontece? Se a pessoa que tem esses sintomas começa a colocar e começa a depositar toda a responsabilidade pelo sucesso do tratamento no profissional e não se responsabiliza, acontece uma outra coisa. Ela começa a aumentar o nível de ansiedade, não faz os exercícios necessários. Eu trabalho muito com exercício de respiração para minimizar as crises e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Gente, eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês aqui. Eu sei que vocês estão fazendo, mas não tô conseguindo. E qualquer coisa vocês me gritem, tá? Então, o que acontece, gente? Vamos pensar assim. Depois de um tempo, muitas pessoas já estão tão cansadas do que elas estão sentindo, que ela começa a se convencer que para ela nenhum tratamento serve, que nenhum tratamento vai dar certo, e ela chega num ponto de cansaço que ela acha que ela vai terminar a vida dela daquele jeito que começaram as crises. À noite, sentada na cama dela, com todas aquelas repercussões físicas que judiam do corpo, da alma, do coração, judiam dela 100% do tempo e o tempo inteiro. Então, a pessoa entra em verdadeiro desespero com o pensamento constante que é comum. Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei na vida? O que eu fiz para ter esse sentimento, essa sensação? E aí, gente, existem alguns estalos que vêm como luzes que podem solucionar essa sensação de culpa ou do que eu fiz, o que eu fiz para estar aqui. Por quê? Porque as pessoas muito próximas, principalmente familiares
ou normalmente marido, esposa, enfim, amigos próximos perguntam assim: por que você tá desse jeito? Tua vida tá boa, ficam dando 1000 motivos para você entender como você não precisa estar daquele jeito. E isso piora a vida de quem tem ansiedade. As pessoas próximas, elas normalmente ficam te cobrando. Imagina, você precisa ser forte, você precisa melhorar. Gente, você não precisa nada disso. Você precisa olhar para você com carinho e entender que o teu tratamento está em andamento. Aliás, acho que até falei isso em outra live. Você se cobrar é a pior coisa que pode fazer da vida. Qual é a frase mágica que você pode dizer para si mesma? Eu estou em processo de tratamento, eu estou em processo de autocuidado, eu estou em processo de melhora. Quando você coloca eu estou em processo de, para o teu cérebro, para o teu inconsciente, gera uma janela de possibilidade de que você também pode se dar o direito de um dia estar cansado, um dia estar mais para baixo, outro dia melhorar, e que isso faz parte do processo. Tá bom? Gente, conforme vocês vão tendo algum tipo de dúvida, pode ir colocando que no momento certo eu vou respondendo, tá? Então vamos lá. Para esses estalos do tipo, oi, o que eu devo fazer? Qual estratégia pode ser diferente de tudo que eu já fiz? Eu tenho tudo anotadinho aqui. Gente, tem uma coisa que é muito interessante. Na vida, a gente tem sempre caminhos. E é normal que a gente tá vivendo num mundo muito denso, onde a gente só vê notícia ruim, a gente escolhe ver as coisas que são mais tristes, tanto em jornal. Abre o jornal aí, a TV, liga a tua TV, tá passando o jornal que tá contando quem matou, quem morreu, e você, então a gente tá num mundo denso. Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem a possibilidade de olhar com facilidade para tudo que tem de negativo na nossa vida e entender que também os nossos sintomas, as nossas crises fazem parte de tudo que tem de ruim. Porém, o que os pacientes não sabem é que eu posso me voltar para o lado positivo e eu posso me voltar para o lado dessa melhoria, só que esse lado dá um pouquinho mais de trabalho, porque ele necessita conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje. E o conhecimento, ele te tira da zona de conforto. Então vamos conhecer a ansiedade, vamos conhecer quais são os sintomas, conhecer quais são as possibilidades de tratamento. Se dê a permissão de testar todas as possibilidades que a tua psicóloga, o teu psiquiatra te propõe. Quaisquer atividades, depois eu vou propor uma aqui para vocês, tá? Você precisa ser agente da sua cura. É o tópico número 1 para te ajudar a ter esse estalo de opa, eu posso melhorar. Você precisa ser agente da sua cura. Não adianta ficar delegando essa responsabilidade só para a sua equipe médica. Então, comece a estudar a fundo a ansiedade, o transtorno do pânico, porque não adianta você só tratar o sintoma. Então, a dor no peito, a dor de cabeça, a dor de estômago, a sudorese, a falta de ar, a tremedeira, eles são sintomas muito importantes, mas eles não são a causa do seu problema. Pensa nisso. A causa, ela tá muito mais embaixo. Então, não adianta você só lutar, bater forte na tua sensação, se você não fizer uma terapia, se você não for procurar a causa. Os remédios são maravilhosos. Eles aliviam, assim, os seus sintomas. Eles aliviam tudo que você está sentindo de ruim, mas a causa continua lá. Enquanto você não tratar, os seus sintomas voltam. É assim que funciona. Só que o ser humano, ele é muito imediatista e ele quer que, de repente, eu comecei a fazer a terapia, eu comecei a tratar com um psiquiatra, eu quero que os meus sintomas sumam amanhã. E não é desse jeito, porque muitas vezes, e isso que você está sentindo agora, igual eu falei no comecinho da live, começou lá atrás, na tua infância. São crenças, são seus pactos de não merecimento, de menor valia, alguma questão de culpa que você carrega, que só com a terapia você vai resolver.
Então tem que ter muito peito para encarar isso daí mesmo, tá? Porque o ansioso, o paciente ansioso, ele tem o que a gente chama de imaturidade emocional, porque quer tudo para ontem. E não será resolvido ontem, infelizmente. A gente não aguenta também ficar muito mais tempo com esse tipo de sintoma. Mas quando você começa o tratamento, eles começam vagarosamente a diminuir. Tem gente que consegue tratar e diminuir muito rápido, principalmente se pratica o que é proposto em terapia, os exercícios, que eu proponho muito, tá? Mesmo quando a pessoa tá bem, para ela exercitar a mente a entrar num estado de relaxamento. Então, para tratar os sintomas físicos, é necessário, então, você saber quais são as causas. E existe uma fórmula mágica que é assim. O que causa a ansiedade normalmente são pensamentos negativos. Então, tem frases que a gente ouve, eu até deixei anotadinho aqui, que é assim. Eu penso tanto negativo porque eu sou ansioso, porque eu sou ansiosa. Lu, eu sei que eu tenho pensamento negativo, mas é porque eu sou ansiosa, eu penso negativo, então eu sou ansiosa. Essa frase é errada. Ela tem uma inversão. Quando você começar a entender qual é a frase positiva, você já tem a primeira chave. E a primeira chave é: eu sou uma pessoa ansiosa e por isso eu penso negativo. Eu sou uma pessoa ansiosa porque eu tenho pensamentos negativos. Ou seja, os seus pensamentos negativos, eles são a origem da sua ansiedade. Passa um dia inteiro falando, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Vê se você fica bem. Não fica. Então, o seu pensamento, ele vai gerar um sentimento. E esse sentimento não pode ser bom se o seu pensamento não é bom. A matemática, ela funciona assim. Eu tenho um pensamento ruim e eu acho que eu vou ter um sentimento bom? Não, eu tenho um pensamento ruim, eu vou ter um sentimento, uma sensação ruim também. Só que essa sensação, esse pensamento ruim, ele começa a se manifestar no meu corpo. Então, toda a emoção é causada por um pensamento e esse pensamento começa a virar físico. A gente começa, o que a gente fala em psicologia, a gente começa a somatizar os nossos pensamentos. Então, eles vão para o nosso corpo. Normalmente, que pensamentos são esses? São pensamentos catastróficos, pensamentos de intolerância, quase ódio a si mesmo, porque a gente começa a se odiar por sentir aquilo. Eu sou uma causa perdida, eu não vou dar certo. Pensamentos de imediatismo, eu quero tudo pra ontem, eu não tô conseguindo. Eu não vou dar certo mesmo, aí tá vendo? Eu não quero sofrer. Eu tenho sensação de menos-valia, que eu sou menos importante que as outras pessoas. Eu tenho baixa autoestima. Quando a gente tem baixa autoestima, quando a gente tem pouco amor próprio ou nenhum, a gente não sabe nem quem a gente é. Nosso copinho tá vazio. E se ele tá cheio de pensamento negativo. Então é isso que a gente tem que começar a mudar. É o primeiro gatilho, os nossos pensamentos. Por quê? Os nossos pensamentos e as nossas crenças, elas vão para o nosso sistema nervoso. E isso vai acionar o nosso mecanismo de luta. E a gente vai entrar nesse looping aí. Só que é possível mudar os nossos pensamentos. Eu tô frisando essa frase. Só que isso só acontece a partir da mudança das nossas crenças. E as nossas crenças são mudadas a partir do momento que você entra numa terapia, começa a desenvolver o seu autoconhecimento, melhora assim a sua autoestima e o seu amor próprio. A fórmula é mágica. Por quê? Porque quando você começa a se conhecer e a desenvolver a autoestima, você desenvolve a neuroplasticidade. É um nome difícil para falar, mas que significa que nós somos capazes de gravar um novo pensamento no nosso cérebro, gravar um novo tipo de crença dentro do nosso sistema. Então, a nossa mente ela é muito poderosa e a gente aprende a usar só para o lado ruim. Então, tá na hora de começar a aprender a usar para o lado bom, tá bom?
Tem um escritor que se chama Eckhart Tolle e ele diz o seguinte, eu anotei aqui: não é que você não sabe usar a sua mente, você simplesmente não a usa. Ela, a sua mente, é que usa você. Entendeu? Então, quando a pessoa está em terapia, ela é capaz de dizer assim: hoje eu escolho o que eu vou pensar. Hoje eu escolho o que eu vou pensar. Só que eu preciso aprender a fazer a escolha, porque senão eu volto para minha zona de conforto. E aí eu volto para o pensamento ruim, para minha crença de menos-valia e baixa autoestima. Gente, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô dizendo até agora? Vocês estão tão quietinhos, ninguém tá comentando. Tá fazendo sentido? Dá um joinha aí. Então, quando você entender primeiro que são os seus pensamentos que geram tudo o que você sente e que você pode ter, a partir desse momento, a gestão dos seus comportamentos e das suas sensações e o controle intencional sobre os seus pensamentos, a vigilância sobre os seus pensamentos faz com que você entenda que você controla a sua mente e não o contrário. Porque daí você começa a vigiar os seus pensamentos para depois começar a vivenciá-los, a dominá-los, a escolher intencionalmente pensamentos bons. E daí sim é possível neutralizar as crises através do conhecimento profundo do seu funcionamento cerebral e também entender quais são as suas crenças limitantes, tá? Por quê? Porque o paciente ansioso, a pessoa ansiosa, ela desenvolve uma relação tóxica com ela mesma, tá? Isso daí não é legal. Você começa a ser seu inimigo. Você começa a gerar como que por um vício, um pensamento ruim em cima de outro. Quando você começa a mudar, você tem o controle dos seus pensamentos intencional, você começa a conseguir ter resultados práticos, como a diminuição do medo e o desenvolvimento de uma autoconfiança poderosa. A partir daí, você tem então a incrível sensação que você tanto procura, que é de leveza e liberdade. Por quê? Porque quando a gente vive no medo, a gente é prisioneiro do medo, a gente é prisioneiro da nossa mente, a gente é prisioneiro de tudo que a gente criou de ruim para a nossa vida. Então, em resumo, de tudo que eu falei até agora, primeiro, é necessário tratar a causa e não o sintoma. Segundo, o que causa ansiedade são os pensamentos e as crenças. E isso vai gerar sintomas super importantes que precisam ser tratados. Só que é preciso ter muita consciência e muito carinho para se cuidar e procurar ajuda. Porque, em terceiro lugar, é possível reprogramar a mente para ela pensar em outra coisa, tá? Em quarto lugar, muito importante, a pessoa passa muito tempo em casa. Então, o que isso acontece? O que isso faz? Isso daí pode produzir muitas toxinas físicas se eu ficar muito paradinha, tá? E aí é importante, isso eu uso muito em terapia, usar exercícios de respiração. Isso, todo mundo que passa por crise de ansiedade, é importante fazer exercício de respiração, que parece a maior besteira que eu tô falando, porque quando a gente tá numa crise de ansiedade, respira curto. Então, a respiração, só dando um dado técnico aqui para vocês, é um remédio muito poderoso, porque ela ativa o córtex pré-frontal, aqui assim, ó, que é a área cerebral responsável pelo relaxamento, sensação de bem-estar e da sono. Segundo o mesmo autor, que é o Eckhart Tolle, ele diz o seguinte: você já tem tudo o que você precisa, mas você não consegue sentir nem acessar, porque a sua mente, os seus pensamentos são autodestrutivos. Eles são de autocobrança, de medo, e eles fazem barulho demais dentro da tua cabeça.
Basicamente, isso acontece porque você deixou esses pensamentos dominarem a sua mente e não tomou o controle. Eles te colocam numa posição de esquiva da vida e aí você começa a vivenciar o sofrimento, tá? Quando a gente aprende a acionar nosso córtex pré-frontal, a gente tem uma arma fisiológica importantíssima, porque a gente aprende a transcender esses sintomas. Só que isso não vem da noite para o dia, isso vem com o que a gente chama de ensaio cognitivo e o treinamento assertivo em casa e também em consultório. Só que o ansioso, como eu disse, ele não quer esperar, ele quer parar de sofrer hoje. Então, eu tô aqui para mostrar para vocês hoje, e antes de encerrar a live, que ainda tem um tempinho aí, eu quero mostrar para vocês e quero que vocês, se puderem, anotem a hora que eu falar, pega papel, senão essa live vai ficar gravada por 24 horas. Eu vou ver se eu coloco o canal no YouTube e aí eu deixo gravada também. É possível, através de exercícios práticos, como que eu vou passar agora, desligar ou diminuir o volume dessa mente barulhenta que tanto te machuca, tá? Que é negativa, que te coloca para baixo, que te faz sentir medo, que te faz se sentir menos e ver o mundo de uma maneira muito ruim. É possível que você consiga ser o seu próprio refúgio, que você consiga se dar um bálsamo. Então, a gente nunca vai eliminar de vez o medo em nossa vida, até porque o medo é uma sensação muito importante, que a gente precisa ter para alertar a gente de situações de perigo, ou de alguma coisa que tá meio assim, nossa, duvidosa, eu não vou passar por aquela rua, ou eu não vou andar com aquela pessoa. Ou seja, o melhor de tudo é a gente se conhecer. Você precisa do medo, mas aquele básico, não que domina a sua vida. Então, aprenda sobre você. Abra essa porta para o autoconhecimento, invista no seu bem-estar, invista na sua saúde mental, porque só assim você vai se livrar de todas essas sensações desagradáveis, tá? Então, busca esse recurso dentro de você e abra sua visão para talvez para uma terapia, para um tratamento e para tudo aquilo que pode te fazer uma pessoa realmente melhor para você mesmo, tá? Para você mesmo. Então, agora, se você puder, pega aí um papelzinho, pega algum lugar que você possa anotar, que eu vou passar uma técnica para você. Eu tenho tudo anotado, mas eu nem vou ler, já li demais tudo que eu anotei, eu vou passar para vocês. Quem quiser anotar, anota, quem não quiser, presta atenção. E depois, se quiser, coloca a live para escutar. Então, eu vou passar uma técnica, que é o seguinte: quando a gente tá num estado ansioso, vamos imaginar que você esteja na sua casa, normalmente no seu quarto ou na sala, vamos imaginar que você tá lá na tua casa. Normalmente a ansiedade ela já dá sinais. Quem tem esses sintomas já sabe, tá chegando, eu tô me sentindo meio mal, já acordei hoje com o coração mais acelerado. Primeira coisa, sai do lugar onde você tá. Ai, mas é de madrugada, eu tô na cama. Levanta e sai. Vai pra sala. Se estiver no trabalho, sai da tua sala se for possível. Não fica naquele lugar. Porque se você ficar naquele lugar, vai acontecer o que a gente chama de âncora. Aquele lugar, você vai... Toda vez que você chegar lá, você vai lembrar daquela crise. Igual eu falei no começo da live de hoje. As crises, elas geram âncoras. Então, o lugar que você teve a crise, você não quer voltar. Então, como é que você vai se tratar no lugar onde isso acontece? Primeira coisa, só de você mexer o teu corpo, sair daquele lugar onde você está se sentindo mal, já começa a te gerar uma sensação diferente, porque o teu cérebro, ele precisa se adaptar. Você tá andando, você tá olhando as coisas, você acendeu de repente uma luz. Cheguei na sala, já mudou o ambiente, você já tá com o foco em outro lugar. Para o que você tá fazendo, tá? E respira. Respira um pouquinho, se tiver com respiração curta, fica ali um pouquinho. Lembra que eu acabei de falar que a respiração, ela ativa o córtex pré-frontal. Aí, você vai lembrar da seguinte frase, que tudo que você está pensando, todos esses pensamentos ruins,
imagina que eles são como uma nuvem, igual uma nuvem no céu, só que nesse caso uma nuvem negra, né? E essa nuvem, você imagina, você coloca a seguinte frase: esses pensamentos não são reais, eles são como uma nuvem. Agora eu tô aqui na minha sala, eu tô dando o exemplo da sala, tá? Eu tô aqui na minha sala, tá tudo bem, eu tô com essas sensações, mas elas são como nuvens, esses pensamentos catastróficos vão passar. E eu vou continuar respirando. Começa a respirar, respirar, respirar. Em seguida, você vai fazer o seguinte. São 4 passos. Primeiro, visualiza o primeiro objeto que você conseguir. Pode ser a TV, pode ser um potinho de alguma coisa, qualquer coisa que você puder visualizar naquele momento. E fica pelo menos por 1 a 2 minutos focando só o teu visual, tá? Focando naquele objeto. Descreve para você mesmo aquele objeto. O tamanho, as cores. Não precisa ter julgamento nenhum, só vai descrevendo. Por quê? Porque o teu cérebro vai precisar dividir a atenção entre os sintomas ruins e a descrição e o estímulo visual que você está tendo naquele momento, tá bom? 1 a 2 minutos. Em seguida, passo 2. Você vai prestar atenção ao que você está escutando no momento. Se tá de madrugada, sei lá, presta atenção no barulho da rua, no barulho que se tem mais alguém com você, se tá fazendo algum barulhinho para respirar, para dormir. Presta atenção em todos os sons que você ouve. Se você estiver fazendo essa prática durante o dia, de repente pode ser que você escute algum passarinho. Mesmo agora, eu tô contando isso daí para vocês, pode ser que vocês estejam ouvindo algum barulho. Seja até de uma lâmpada. Fala, nossa, a lâmpada faz um barulhinho quando tá ligada. Ou a TV. Enfim, barulhos. 1 a 2 minutos também. O seu cérebro já vai começar a dividir também essa atenção. Então, ele já tem o estímulo visual e o estímulo auditivo, tá? Você já mudou de espaço na casa. Terceiro lugar agora. Você vai prestar atenção se você sente algum cheiro. Qualquer cheiro, perfume, o cheiro da tua casa, se você estiver no banheiro e sentir cheiro do sabonete, enfim, sente os cheiros. Se estiver perto da natureza, ali sentir o cheiro que traz a brisa, se estiver perto de uma praia, enfim, presta atenção nos cheiros. Então, você já tem o teu cérebro dividindo 3 tipos de estímulo. E quarto lugar, aí você vai fazer a conexão com você mesma, você mesmo. Você vai respirar fundo, tá? Fecha os seus olhos. Se você puder, abaixa, toca o chão. Sente a textura do chão onde você tá de olhos fechados, porque daí você tem o estímulo sinestésico. Isso, você não vai estar de olho aberto, mas fica ali um tempinho, que dê mais ou menos 1 a 2 minutos. Em seguida, você pode se levantar, se estiver abaixado. E aí, você respira. Lembra daquela nuvenzinha do começo, dessa técnica que eu tô falando pra vocês? Imagina que quando você inspira, entra um ar puro dentro de você. E quando você expira, quando você inspirar, você imagina onde tá essa nuvenzinha. Vamos imaginar que a tua dor, o teu sintoma principal seja no peito ou na cabeça. Imagina essa nuvenzinha ali dentro. Então, você inspira e quando você expirar, expira com força, imaginando que essa nuvem negra de dor, essa sensação ruim, ela tá saindo junto com a tua expiração. Assopra mesmo, faz barulho. Assopra. Faz isso quantas vezes for necessário. Inspira e expira. Gente, parece besteira, mas não é. Só o fato de fazer esse exercício já dá uma acalmada, porque você dividiu os estímulos, você fez uma prática de respiração. Tô falando isso, pode ter gente pensando, mas não é fácil. Gente, tratar da ansiedade é dia após dia, sabendo que a parte principal é você respeitar essa sensação e procurar ajuda para descobrir a causa.
Só que quando você tá na sua casa, no seu trabalho, que você não tá perto do seu psicólogo, é importante você ter recursos próprios, pessoais, para não entrar num outro pânico, para entender que, eu consigo devagarinho ir melhorando esse medo, melhorando essa ansiedade, melhorando esses sintomas, tá? Gente, eu tô olhando aqui a hora, são 21h14, a gente já tá 45 minutos nessa live. Eu não sei como é que isso tá sendo pra vocês. Tem um monte de gente que me pergunta uma porção de coisas. Vocês estão todos muito, muito, muito quietinhos. Mas, se você tem alguma dúvida, se quer fazer alguma pergunta, esse é o momento, tá? Porque a gente já tá chegando no finalzinho da nossa live. Eu não tô conseguindo ver pergunta, eu não sei, se eu mexer aqui, não tem pergunta nenhuma. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, quiserem fazer alguma colocação, agora é a hora. Se não querem falar na live, não tem problema, podem me chamar pelo direct. Eu tô super disponível para responder as suas dúvidas, de repente para esclarecer qualquer coisa. Tem gente que não quer falar aqui, mas de pronto eu agradeço por todos vocês que ficaram aqui nessa live, pelos coraçõezinhos, por tudo que vocês me fazem ser, por ajudarem na minha caminhada profissional e também pessoal. Ninguém cresce sozinho. E eu tô aqui por vocês e porque vocês me fazem muito bem. E porque fazer essas lives me faz feliz demais. Então, gente, 9h16 da noite. Semana que vem eu vou fazer outra live, de repente eu aceito sugestões, coloco ali outra enquete no Instagram pra gente conversar, pra gente pensar num outro tema, tá bom? E aí a gente vai se falando, tá certo, pessoal? Obrigada a todos vocês que participaram, espero que vocês tenham gostado. Meu Instagram tá aberto, meu direct também. E sintam-se à vontade, tá bom? Uma ótima noite para vocês. Quarta-feira que vem tem mais, às 20h30. E a gente vai conversando, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Obrigada por todo mundo que participou. E até a próxima, tá bom? Tchau, gente.